Fala, Fogão! O planejamento da temporada de 2021 já teve início no Botafogo com a apresentação do orçamento para o Conselho Deliberativo e Fiscal, que ainda não tem data para votar e avaliar os números. Mas o fato é o seguinte, dentro desse orçamento planejado, não está considerando uma eventual queda para a segunda divisão. Já já vou comentar isso para você. Outro ponto que eu quero destacar é que o Barroca para Botafogo TV deu uma entrevista falando a respeito desse confronto contra o Corinthians e também destacando a evolução física e a nova postura vista na equipe a partir do jogo contra o Internacional. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente essa questão do orçamento que foi apresentado para o Conselho Deliberativo e Fiscal, que ainda não tem data para ser avaliado e votado, porém chama a atenção por um detalhe. O Botafogo, nesse planejamento de orçamento para a próxima temporada, desconsiderou a possibilidade de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o orçamento só contempla um cenário onde o Botafogo está na Série A. Planejamento é totalmente diferente disso. Hoje o Botafogo está no Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, quando a gente pensa em orçamento para a próxima temporada, temos que considerar diferentes cenários. Um cenário é, conseguimos escapar, permanecemos na Série A. Já outro cenário tem que contemplar a Série B, a disputa da segunda divisão. E o que isso vai representar para as receitas do Botafogo, para as despesas. Isso se chama planejamento. Você montar um orçamento hoje, considerando que o Botafogo está no Z4 do Campeonato Brasileiro, que se terminasse hoje a competição, a gente cairia para a segunda divisão no ano que vem, isso é simplesmente uma brincadeira. E de muito mau gosto, diga-se de passagem. Porque quando você fala de gestão, não dá para simplesmente você ter uma visão otimista. Ah não, mas o Botafogo não vai cair, a gente tem certeza que o Botafogo não vai cair. É claro que nenhum torcedor do Botafogo quer ver o clube na segunda divisão. Seria catastrófico, verdade seja dita. Agora, quando a gente fala em planejamento, isso aí não tem jeito. Planejamento é, tenho que me preparar para diferentes cenários. E um dos cenários hoje, uma possibilidade real, é Série B em 2021. Então que o Botafogo montasse um orçamento condizente com a realidade. O que não acontece há muitos anos, diga-se de passagem. Foram vários os orçamentos apresentados ao longo dos últimos anos que fugiram completamente da mínima realidade, daquilo que o Botafogo de fato conseguiria fazer. E esse é mais um exemplo do que foi o Mais Botafogo primeiro e agora o comitê gestor. Entrega um orçamento assim feito nas coxas, digamos assim, e depois, caso o Botafogo caia para a segunda divisão, aí é problema do Durcésio e do Vinícius Assunção. Eles que se resolvam aí montando um orçamento às pressas, já que a temporada de 2021 vai começar 4 dias após o fim do Campeonato Brasileiro. Esse aqui é um ponto que vale lembrar. O Campeonato Brasileiro se encerra em 24 de fevereiro e no dia 28 já tem partida pelo Campeonato Estadual. Infelizmente vai ser assim porque teve a pandemia. Então o fato é, ou você se planeja antes, para que você possa estar realmente preparado para diferentes cenários ao fim do Campeonato Brasileiro, ou o Botafogo vai ter perdido muito tempo, tendo que depois pensar em tudo que deveria ter sido pensado agora, quando a gente tem tempo para poder pensar e se preparar em relação a todas as possibilidades da próxima temporada. É brincadeira, o Botafogo não consegue aprender com os seus próprios erros. A gente vai mais uma vez para uma próxima temporada planejando um orçamento assim, desse jeito, de maneira completamente amadora e considerando apenas uma possibilidade. Isso tem que acabar, né? Outro ponto que eu quero destacar aqui é a entrevista que o Barroca concedeu para a Botafogo TV, destacando 3 aspectos prioritários. A gente está falando aqui do confronto contra o Corinthians, está falando também da evolução física dos jogadores e da nova postura que já pôde ser vista na equipe a partir do jogo contra o Internacional. Em relação a essa postura que já pôde ser observada na partida contra o Inter, o Barroca lamentou o fato dessa postura não ter vindo com o resultado, mas também destacou que na partida seguinte, contra o Curitiba, a equipe do Botafogo conseguiu reverter uma situação muito complicada, uma adversidade que se apresentou ali no decorrer da partida e que a gente conseguiu sair vitorioso, que foi fundamental, diga-se de passagem, para que o Botafogo pudesse trabalhar nesse novo ambiente, mais leve, mais confiante, os jogadores tendo uma melhor autoestima aí para poder fazer os ajustes necessários e se preparar da melhor forma possível para os próximos confrontos. Vencer e tirar aquele peso dos ombros de 10 partidas consecutivas, sem saber o que é vencer, foi absolutamente fundamental. Isso aí sem a menor sombra de dúvida. E esse é um ponto muito importante para o Barroca, porque conforme ele próprio falou, quando você consegue trabalhar no decorrer de uma semana com um ambiente de vitória, fica mais fácil você fazer os ajustes necessários
para que os jogadores possam compreender aquilo que eles precisam evoluir, corrigir e conseguir fazer uma preparação mais adequada possível para o próximo confronto. Falando a respeito desse próximo confronto, o Barroca deixou bem claro que essa partida contra o Corinthians é mais uma final de Copa do Mundo e que a gente tem que encarar dessa maneira. Vai ser um jogo difícil contra um adversário que vem de vitória, com um bom treinador fazendo um trabalho interessante lá no Corinthians e, naturalmente, a gente tem que encarar esse jogo contra o Corinthians como uma decisão, não tem como ser diferente. Foi assim contra o Curitiba, tem que ser assim contra o Corinthians e daqui até o final tem que ser dessa maneira. Essa é a grande realidade. O Barroca falou que o Botafogo tem que ir para essa partida contra o Corinthians tendo feito a melhor preparação possível. Uma preparação de altíssimo nível, padrão máximo de excelência, para que você possa chegar nessa partida com a certeza plena de que você fez tudo o que deveria fazer, tudo que poderia ser feito durante a semana para você se preparar 100% para o desafio que está por vir. Isso aí é um ponto muito importante, é uma semana cheia de trabalho, realmente eu espero que o Barroca consiga corrigir as falhas que a gente apresentou ainda no jogo contra o Curitiba e possa aprimorar aquilo que começou a funcionar. A gente tem que ir para esse jogo contra o Corinthians só pensando nos 3 pontos. Tem que esquecer essa questão de que o Botafogo é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, deixar isso para trás. Os números que a gente teve até aqui em casa no Campeonato Brasileiro já aconteceram, mas isso não pode influenciar e não pode ser um peso no que está por vir. Que a gente realmente possa deixar isso de lado, concentrar num novo campeonato, numa decisão e fazer valer o fator casa. Isso vai ser absolutamente fundamental. Já em relação à questão da evolução física, o Barroca comentou que quando você quer jogar de uma maneira mais intensa, conforme a gente viu já na partida contra o Curitiba, uma equipe que busca marcar mais em cima, diminuir os espaços, isso naturalmente desgasta mais os jogadores. E é por isso que quando você vai trabalhar durante a semana, num primeiro momento, a equipe do Botafogo tem que priorizar o quê? A recuperação. E o Barroca falou justamente isso. Que num primeiro momento, no pós-jogo, a recuperação tem que ser muito bem feita para que os jogadores depois possam voltar a trabalhar numa carga intensa, justamente visando a próxima partida. Nessa questão da evolução física, o Barroca também comentou que foi feito um estudo comparativo para que você pudesse avaliar os índices físicos dos atletas, antes e depois. E ele disse que deu um salto de qualidade muito interessante, que é esse o caminho que a gente deve seguir, para que possa pavimentar um caminho de recuperação, onde o Botafogo vai conseguir fazer uma virada nesse campeonato, saindo da zona do rebaixamento. É absolutamente fundamental que o Botafogo realmente tenha uma preparação física correta. A gente sabe que durante muito tempo, o Botafogo teve uma preparação física pífia, que o Botafogo não conseguia simplesmente resistir a 90 minutos de futebol. Essa é a grande realidade. O Botafogo, quando jogava as partidas, chegava ali em 15 minutos do segundo tempo, se não até menos, a equipe já estava morta. Isso realmente a gente não viu contra o Internacional e contra o Curitiba. Contra o Inter foi uma pena realmente o Botafogo não ter conseguido sequer o empate. Infelizmente o Kevin deu aquela garoteada, cobrou aquela falta mesmo sem querer cobrar, e aí a gente acabou perdendo por conta disso. Mas a gente merecia pelo menos um empate naquela partida. Pra mim tá mais do que claro nesse momento que o Barroca tem um grupo de jogadores na mão, que o grupo de jogadores está fechado com o treinador, e pra gente é muito importante que isso aconteça. Agora é realmente um momento de união, todo mundo focado num único objetivo, que é tirar o Botafogo do Z4 do Campeonato Brasileiro. Nada mais importa nesse momento, seja pra gente enquanto torcedor, pra comissão técnica, pro treinador, pro Túlio Lustosa enquanto gerente de futebol, todo mundo tem que ficar focado num único ponto. No final do Campeonato Brasileiro, indo jogo a jogo, temos que estar fora do Z4. Isso aqui é o mais importante. Mas e você, Fogão, o que você pensa sobre essas declarações do Barroca, essa questão da montagem do orçamento para a próxima temporada, desconsiderando qualquer possibilidade de Série B em 2021, o que naturalmente, na minha opinião, vai atrasar qualquer planejamento caso o Botafogo não consiga reverter a situação que se encontra. É óbvio que eu quero a permanência do Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro, mas quando se trata de gestão, você não pode simplesmente ser otimista. Você tem que planejar diferentes cenários para que você possa estar preparado para cada um deles. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca dos 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.